Bem, a estação de Lima Duarte é a que a gente conhece hoje como Estação da Barreira. E é interessante como que o povo, como que nós, povo, damos um jeitinho na coisa, né? Porque tudo é Lima Duarte. Diocleciano é Lima Duarte e a Barreira é Lima Duarte. Então a gente ficou assim, gravado na memória, Estação da Barreira. Porque, né? Lima Duarte tinha que ser uma estação que pegasse tudo, mas a geografia não permitiu. Porque a gente tem que entender agora por que teve que ter duas estações. A cidade é alongada, é a forma da nossa cidade, né? Ela acompanha um vale e por isso ela é alongada. A ferrovia ainda alongou mais a cidade, porque a cidade acabou acompanhando a ferrovia. Até hoje os pontos extremos da cidade são pontos da ferrovia, né? Que é o Poço da Pedra, que é prolongamento para Bom Jardim, e o Batatal, que é a chegada da cidade, que guia pela ferrovia. Então a ferrovia, ela simplesmente seguiu a natureza, seguiu o vale do córrego do Barulho, pegou o vale do córrego aqui do Alberto, da Barriga, ninguém sabe o nome exato desse córrego, né? Esse córrego que desagua aqui do Rio do Peixe. Então os vasos dos dois córregos definiram a ocupação da cidade, as primeiras ruas e também a forma da cidade, a grande linha, né? Essa distância daqui a Paradinha tem 2.600 metros pela ferrovia. 2.600 metros a 2,5 km, um pouco mais de 2,5 km, né? É uma distância considerável, se a gente pensar que em carregar objeto, por exemplo, é uma coisa nos braços, é bem coisa, né? Mas lá em cima, apesar da estrutura que foi montada, não permitia instalar um pátio de dimensões superiores, né? Dimensões necessárias até, porque isso aqui não é à toa. A gente tinha aqui, imaginem a linha seguindo até Bom Jardim, a gente teria aqui mais ou menos o meio do trajeto, porque daqui para Bom Jardim dá 70 quilômetros. 75, me parece, pela linha. Daqui para baixo, para Juiz de Fora, dá 65, até lá no centro. Então, quer dizer, que seria mais ou menos o meio do ramal. E como a região aqui é plana, permitiu fazer essa esplanada imensa, que é hoje ocupada pelo Parque de Exposições, mais a Praça da Barreira, né? E mais esse terreno que vai todo aqui beirando a rua de acesso aqui para a Vila Cruzeiro, até no Triângulo, porque até no Triângulo era terreno da Estrada de Ferro. A estação, ela é estratégica em vários sentidos. Aqui em frente da estação passa a antiga estrada para Bom Jardim. Foi construída pelo Estado em 1939. Começou a construir em 39, terminou em 49. Eu citei isso para lembrar o seguinte, que ao mesmo tempo que a linha estava avançando para Lima Duarte, as rodovias começaram a entrar em cena. E quando a linha chega em Lima Duarte, em 1926, para as obras. As obras paralisaram completamente. E as obras paralisaram onde? Aí é um detalhe interessante. As obras paralisaram na Ponte do Salto, para ser exato. A ferrovia, no projeto original, ela seguiria para Bom Jardim a partir do vale aqui do Ribeirão do Salto, pegaria o córrego que passa pelos Lopes, subiria ali o vale daquele córrego dos Lopes até chegar em São Domingos da Bucanha. Então passaria para a Vaz do Brumado, de lá desceria para chegar em Olaria, aproximar de Olaria, e de lá pegaria para São Domingos da Bucanha. Poderia também passar por cima, mas o projeto era esse, desceria, acompanharia o Vale do Brumado até chegar em Olaria, e dali pegaria o trajeto que ela pegou depois, que é seguir o Ribeirão, hoje chamado de Rosa Gomes. Então as obras paralisaram lá, na Ponte do Salto. E a gente pode quase que afirmar que a estrutura daquela ponte foi feita pela ferrovia. Porque há na transcrição do desenho, a existência da ponte já era prevista. A linha ia atravessar para o lado de lá, onde é a fazenda Solotim, e dali ia seguir acompanhando o Rio do Salto, passar na Água Fria, fazendo o trajeto da estrada, só que beirando o rio, né? As obras paralisam, então, por volta de 1930 não tem mais obra. 29 saiu o projeto, mas em 1930, por causa da Revolução, para tudo no Brasil. Até os políticos resolveram o problema deles, o povo fica lá esperando, né? E aí não tem investimento para nada, porque o foco é reforçar o Estado, é reforçar as forças militares, a preocupação passa a ser essa. Então o Brasil para, né? Em 1930, a gente já tinha parado em 1918 com a Primeira Guerra Mundial. Foi o grande período de paralisação das obras. Quando chega em 1930, para tudo. Então aí começa a consolidar o que já existe. Aqui nesse terreno,
Esse terreno aqui onde está a estação, ele pertencia ao coronel Francisco Augusto Alves. Ele era o proprietário das terras, ele foi indenizado por isso. Ele é proprietário também das terras onde está aqui o bairro de Santa Terezinha, que por isso era chamado de Pasto dos Altos. Ali onde está a igreja de Santa Terezinha, Pasto dos Altos. Aí o pessoal vinha aqui, quando vinha aqui para a estação de trem, as tropas vinham, descarregavam aqui as mercadorias, o conferente recebia, o armazenista, o conferente conferia, anotava tudo, pesava, tinha balança para tudo, né? Pesava, quantificava, botava no armazém, soltava os cavalos ali em cima. Aí os cavalos ficavam comendo, descansando para outro dia cedo voltar com outras mercadorias para as fazendas, para a roça toda. Então aqui tinha muito movimento. E o prédio então é de 1925, lança a pedra fundamental. E as obras foram começadas. O estilo da estação, ele é eclético. Essa estação, todas as estações nossas são a base, né, do estilo, vamos dizer assim, é o ecletismo. Então a gente tem uma mistureba de coisas. Nós temos arco abatido misturado com linha reta. Nós temos esses planos escalonados, né, esses volumes para frente, volume para trás, recuo. Isso é característica do ecletismo. Mas a característica mais interessante foi a bordada aqui, que é a pintura. Ela tinha uns tons de pintura bem mais fortes, porque o ecletismo trabalhava com cores fortes na parte protuberante e parte mais... costumava ter 5 cores, para realçar os volumes da água. Dá para ver pelo volume do prédio que é uma estação importante. Se a gente quiser saber se uma estação é importante, é só observar como ela foi construída. A gente tem aqui a parte do eixo, a gente está aqui perto do eixo, que é aqui na porta, né, do saguão. A gente tem 50 metros para lá e 50 metros para lá. Era uma plataforma de 100 metros que foi cortada. Eles cortaram a plataforma avançava lá para dentro, lá, ia quase lá em frente ao palco. E para lá é lá pertinho da caixa d'água. São 50 metros para cada lado. Ela tinha 100 metros. A estação tinha o armazém, para armazenar as mercadorias, tinha um posto do telégrafo. O telégrafo é essencial na ferrovia, porque é ele que transmite as ordens, as informações. O trem está saindo. Teve um problema aqui na linha, o cara, enfim, era a comunicação que tinha na época que funcionava, que é por fio, né? Então tinha um fio que ia daqui a Juiz de Fora, acompanhando a linha. Você vai ver nas fotos, tem os postos, o posto do telégrafo. E salvava a vida, porque às vezes a linha dava uma chuva, caía, levava um poeiro, se não tivesse aviso, a máquina aí morria todo mundo. Então, servia para a conservação da ferrovia, servia para a segurança da ferrovia e servia também para a cidade. Tem que sair em 28 de outubro o resultado da fechamento da paradinha e abertura, que o Nominato junta as autoridades locais, uma banda de música, e saem lá do centro para cá e inaugura a estação. Assim ela começa a funcionar, em 1930. Adiante da estação, entre a estação e a estrada para Bom Jardim, que é a rua que Bem-vindo de Paula e Clemente Armando Moreira, e a rua Maria Valéria, né? Acho que a rua de cima é Clemente Armando Moreira, acho que a rua a de baixo é Maria Valéria, exatamente. Esse eixo de ruas é a antiga estrada para Bom Jardim, fica aqui em frente. Então, de lá da estrada, dessa avenida bonita aqui, né? Depois ganhou um canteiro e tudo, a gente tem as casas dos funcionários da estação, que moravam em frente, o chefe de estação, o armazenista, toda a estrutura tinha aqui, tinha várias casas também, que não, umas eram mais pomposas, porque é de acordo com a hierarquia. Abaixo também a gente tinha aqui algumas casas de funcionários também ligados, pessoal que trabalhava na turma. E adiante da estação a gente tem o triângulo, que é onde o trem virava para fazer a manobra de retorno. Então a máquina saía daqui, atravessava aquela pontezinha que está caindo, e chegava lá onde é a estação de águas. Ali ela ia de frente até lá no Elto, chegando no fundo do Clube do Cavalo. Lá virava a chave, mudava a chave, ela voltava de ré para a Vila Cruzeiro hoje, e virava a chave, ela vinha de frente para cá. Desse lado de frente aqui, que é o fundo da estação, né, para quem passa na avenida, a gente tinha os desvios mortos. A linha passava aqui na frente, a linha mestra, né, que passaria como o pessoal de Bom Jardim, que assim, de lá passaria, tinha aqui um desvio morto, uma linha que ia até lá na frente, lá perto do ginásio coberto, que é onde ficavam os carros que estavam consertando, mercadoria que chegava, o amianto, por exemplo. O amianto era levado daqui para Juiz de Fora, para fazer telha, caixa d'água, vinha nas tropas, né?
Chegava aqui, entornava ali, media, calculava, botava dentro do vagão. Então os vagões ficavam aqui. Então aqui tinha um movimento muito grande de manobra. Manobrava para lá, manobrava para cá, né? E o pessoal lembra muito disso. Alguns funcionários moravam perto da nossa casa. O guarda-chaves era o cara que cuidava dessa chave que mudava o sentido. Tinha uma casinha para ele, específica. Tinha uma lá na frente, cá. Então a estação, a partir desse momento que não tem estação lá em cima, ela vira o centro da cidade. E aí tudo tinha que vir para cá. Então você imagina um comerciante, a mercadoria dele chegava, não podia descer lá em cima, ela vinha cá para baixo, chegava aqui, descarregava o carroceiro, punha e levava para cima. O pessoal vinha, tudo daquela época, né? Esse imbróglio por causa da burocracia, vamos dizer assim, e a política também junto, né? Essa estação vai permanecer como estação terminal, a última estação do ramal, até a erradicação e a extinção, né? Em 68 sai a ordem para paralisar os trens. O pessoal dá uma reação e tudo, mas não consegue voltar, né? Continua um movimento da ferrovia, não mais para passageiro. Tá? Em 1972, segundo as informações orais, a gente tem a retirada dos trilhos e dos dormentes. Aí fica só o laço, ficam só as britas, né? As britas grandes que faziam o laço da linha, fica para ir afora até Valadares. Até Juiz de Fora, né? Então a estação ela tem essa vida até esse ponto. Aqui nessa estação a gente tem eventos importantes que aconteceram aqui. Por exemplo, a chegada do governador Benedito Valadares em 1937, quando ele vem inaugurar as obras da estrada para Bom Jardim. Acontece aqui. A gente tem a chegada do Congresso Eucarístico, que o movimento do Congresso foi todo no Campo do Minas. Então a gente tem aqui, todo o pessoal vinha para cá, convergia para cá no último dia, muita gente, mais de 3.000 pessoas. Então, a estação passa a ser o local mais importante, né? E a parada, ela também continua muito ativa, porque lá de fato a maior parte da população morava lá, né? Quais outras coisas que tinham aqui na estação necessárias? A gente tem a caixa d'água ali à frente. Ela ainda é utilizada hoje, né? Essa caixa d'água só pôde vir para cá em 1939. Então quer dizer que de 1925 até 1939 a caixa d'água usada foi a lá de cima. E depois ela passa a abastecer aqui. E adiante aqui tinha uma vala de drenagem, muito bonito. Onde está o banheiro ali? Era a vala que captava toda a água que vinha do Morro de Santa Terezinha para não estragar o pátio ferroviário. Havia uma vala lá em cima que começava no bairro Satélite, né? A gente falava Morro do Querosene, bairro Satélite, oficialmente é o nome de lá. Ela descia essa vala, passava atrás do Pedro Paz, tinha a marca dela ali, chegava aqui onde a padaria, hoje foi a padaria, tem um bueiro, ali encontrava as duas valas. A outra vinha de cá, depois que abriu a rua de Santa Terezinha, ela perdeu um pouco do efeito, né? Ela descia, encontrava as duas e desembocava nessa vala de drenagem, que é uma obra de arte, né? É um canal de concreto retângulo. Para frente, as casas de do guarda-chave, essas coisas todas. A estação, ela depois da extinção e da erradicação, o prédio ficou servindo para moradia de famílias carentes. As casas da central foram passadas para funcionários, né? Por meio a central já era rede ferroviária, né? Que depois é bom lembrar disso. Em 57 a central passa a se chamar Rede Ferroviária Federal. E aí a central tinha um programa com os funcionários de transferir os bens que não tinham mais uso. Ela facilitava o acesso dos funcionários. Isso foi bom, que ajudou a conservar as casas, né? A estação então depois passa a ser o parque de exposições. Aí ela passa a adquirir essa importância também como parque de exposições, continua sendo um local de atração, né, das pessoas se juntam aqui. E isso foi bom para conservar o prédio, né? A gente lamenta logo algumas alterações que são feitas no prédio, como mudança de cor das tintas, né? Que não é um problema muito grave, mas né, há divergência a respeito disso. E as estações, elas têm normalmente uma inscrição, que é obrigatória, que traz a altitude e a posição quilométrica. Todas as estações têm isso. Isso é uma regra, né? Aqui tinha uma inscrição do meu lado direito, da altitude 704 metros acima do nível do mar,
E de lá 340,40 parece. 340 e 400. Esses 340 é a distância que tem do eixo dessa estação até a estação central do Brasil no Rio de Janeiro, que é o marco zero da estrada de ferro Dom Pedro II, que virou Central do Brasil e que virou Rede Ferroviária Federal, e que depois virou Viação Centro-Oeste, que é de outro nome dela que ela tem também, que ela tinha esse nome dentro da Rede Ferroviária, ela foi Viação Ferra de Centro-Oeste, ela terminou assim. E essa é a história da nossa estação aqui, da Barreira.